Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler Juízes 9, versículo 34. Assim Abimeleque se levantou de noite e todo o povo que estava com ele, e se puseram de emboscada contra Siquém em 4 grupos. Gaal, filho de Ebede, saiu e pôs-se à entrada do portão da cidade. Com isto, Abimeleque e todo o povo que estava com ele se levantaram das emboscadas. Gaal viu aquele povo e disse a Zebul: Veja, vem gente descendo do alto dos montes. Mas Zebul respondeu: Você está vendo as sombras dos montes, elas se parecem com homens. Porém Gaal tornou ainda a falar e disse: Veja, vem gente descendo bem na nossa frente, e uma tropa vem vindo do caminho do carvalho dos adivinhos. Então Zebul disse a Gaal: Onde ficaram agora as suas ameaças? Não foi você quem dizia: Quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não é este o povo que você desprezou? Pois sai agora e vá lutar contra ele. Gaal saiu à frente dos cidadãos de Siquém, lutou contra Abimeleque. Abimeleque perseguiu Gaal, que fugiu dele. E muitos feridos caíram até a entrada do portão da cidade. Abimeleque ficou em Arumá, e Zebul expulsou Gaal e seus irmãos para que não ficassem morando em Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu ao campo e Abimeleque foi avisado disto. Então ele reuniu seus homens e dividiu em 3 grupos e pôs emboscada no campo. Quando Abimeleque viu que o povo saía da cidade, levantou-se contra eles e os atacou. Abimeleque e o grupo que estava com ele correram e tomaram posição junto à entrada da cidade, enquanto os 2 outros grupos atacaram todos os que estavam no campo e os destroçaram. Abimeleque lutou contra a cidade durante todo aquele dia, tomou a cidade e matou o povo que nela havia, arrasou a cidade e espalhou sal sobre ela. Todos os cidadãos da torre de Siquém souberam disso e entraram na fortaleza, no templo de El-Berite. Mas Abimeleque soube que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam reunido. Então ele subiu o monte Salmão, ele e todo o seu povo. Abimeleque pegou um machado, cortou o galho de uma árvore. Ele o levantou, pôs no ombro e disse ao povo que estava com ele: O que vocês me viram fazer, façam também vocês, depressa. Assim cada um deles cortou um galho e seguiu Abimeleque. Puseram os galhos ao redor da fortaleza e os incendiaram. Assim morreram todos os que estavam na torre de Siquém, mais ou menos 1000 pessoas, homens e mulheres. Então Abimeleque foi a Tebes, sitiou a cidade e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte. Todos os homens e mulheres, moradores da cidade, fugiram para lá, fecharam as portas da torre, subiram ao terraço. Abimeleque veio até a torre, lutou contra ela e se aproximou da porta para a incendiar. Mas uma mulher jogou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Então Abimeleque chamou depressa o moço, seu escudeiro, e disse: Tire a sua espada e me mate, para que não se diga que uma mulher me matou. O moço o atravessou com a espada e ele morreu. Quando os homens de Israel viram que Abimeleque já estava morto, foram embora, cada um para a sua casa. Assim Deus fez cair sobre Abimeleque o mal que havia ele feito a seu pai ao matar os seus 70 irmãos. De igual modo, Deus fez cair sobre a cabeça dos homens de Siquém todo o mal que haviam praticado. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. O capítulo 9 de Juízes, e essa segunda sessão que nós destacamos, vai nos mostrar o nível de violência que pode dominar um povo. Pessoas movidas por ganância, movidas por orgulho, movidas por ódio, elas são capazes dos mais altos atos de violência. É muito interessante que tem uma expressão que aparece em Juízes, sobretudo nos primeiros capítulos, que é
a expressão houve paz sobre a terra durante aquele período. Essa expressão apareceu para a gente já algumas vezes, mas Juízes capítulo 8, versículo 28, é a última vez que ela aparece. Ou seja, do capítulo 8 e 9, nós vamos ver que agora em diante, Israel vai até ter pequenos períodos de paz, mas não mais longos períodos. A paz estava sendo extinguida do meio do povo de Israel nesse tempo. Irmãos, eu penso que todos nós, no fundo, queremos paz, buscamos a paz, mas às vezes as nossas atitudes, as nossas ações e o que a gente até nutre no coração, acaba promovendo mais rivalidade, ódio, discórdia. Isso são obras da carne. A Bíblia diz que a natureza humana caída, corrompida pelo pecado de Adão, ela produz essas ervas daninhas, esse tipo de conflito, esse tipo de iniquidade, podemos usar essa expressão, iniquidade, que separa os homens, que faz com que os homens firam o tempo todo uns aos outros. Às vezes não literalmente, como a gente está lendo aqui, um capítulo tão manchado de sangue, que é o capítulo 9 de Juízes, mas há pessoas que estão ferindo uns aos outros com palavras. Hoje nas redes sociais, o nível de ódio, de ferida, de maldições que as pessoas lançam uns contra os outros, querendo que o outro morra, aqueles que discordam dele, e isso é obra da carne do homem, e certamente Satanás se infiltra, os demônios se infiltram, mas o ódio está aí na raiz do coração humano, um coração orgulhoso, um coração vingativo. A ambição, a cobiça gera certas atitudes que nós nos assustamos todos os dias. Ontem mesmo, uma notícia de que um grupo que se reúne a tempo, todos portadores de HIV, eles se reúnem, eles planejam e eles celebram o maior número de pessoas que eles conseguem contaminar. Ou seja, eles se relacionam com outras pessoas para poder contaminar e passar este vírus mortal para tantas pessoas. Isso é uma das faces do ódio que o homem pode alcançar, a violência, a maldade proliferada. A Bíblia diz que no final dos tempos a iniquidade vai se multiplicar e por causa disso o amor vai se esfriar, e a gente vê isso aqui em Juízes capítulo 9, um texto que a violência ela está por todos os lados. Em primeiro lugar, a gente percebe aí que Deus permitiu que crescesse esta aversão mútua, tanto Abimeleque, que era filho de Gideão, quanto os cidadãos de Siquém, dessa cidade Siquém, os dois começaram a odiar um ao outro. Se nós ficarmos alimentando o ódio, ele vai crescer em nós e Deus vai permitir, porque são escolhas nossas. O texto diz isso, que Deus permitiu que houvesse uma grande aversão de um lado para com o outro. Era Abimeleque com as suas vontades, com as suas vaidades, com as suas ambições, e também a cidade de Siquém, que de alguma forma começou a odiá-lo. O ódio estava dos dois lados. Às vezes, irmãos, não tem um lado que está certo, às vezes os dois lados estão sendo movidos por ódio, porque nós temos a tendência de separar. Se duas pessoas estão brigando, uma delas está com a razão, nem sempre, e é claro isso no Juízes capítulo 9, o ódio dos dois lados. Em segundo lugar, a gente percebe aqui que Abimeleque, ele não tinha limites para a sua ganância e o seu desejo de matar. Perceba que Abimeleque, além de ter matado seus 70 irmãos, sangue inocente derramado por cobiça, por ambição, por concupiscência pelo poder, ele vai simplesmente destruindo os moradores de Siquém. Ele mata de maneira impiedosa, sem uma razão
específica, ele vai matando, ele vai incendiando. Ele incendiou aqui uma torre, né, aí no centro de uma cidade, e vai destruindo tudo que ele encontra pelo caminho. Irmãos, se nós não levarmos o nosso coração todos os dias para a presença de Deus, se nós não refrear realmente aquele ímpeto do mal dentro da gente, o mal vai crescer no nosso coração. Deus falou para Caim: Caim, o seu desejo é contra ti, a ti cumpre dominá-lo. Quando nós percebemos sementes de amargura, de ódio no nosso coração, nós precisamos confessar isso ao Senhor, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos pedir a Deus que arranque do nosso coração, nós precisamos lutar contra isso. Abimeleque não tinha freio, ele simplesmente perseguia, ele matava com crueldade, ele incendiava, ele era movido pelo desejo de matar. E quanto a gente tem visto isso na sociedade, literalmente, e também pessoas que matam uns aos outros no seu coração, pessoas que vão nutrindo ódio, por pessoas às vezes até que feriram, que tiveram de alguma forma alguma culpa de ter atingido a nossa vida. Mas, irmãos, não é esse o espírito que o Senhor quer que a gente tenha. O espírito que estava sobre Abimeleque era um espírito de derramamento de sangue inocente, sangue de pessoas que estavam no seu caminho, de alguma forma aqueles que talvez ameaçavam o seu poder, aqueles que ameaçavam o que ele queria, porque o que Abimeleque queria era governar, era mandar sobre as pessoas. E você não vê em tempo nenhum desse capítulo Deus aprovando nenhuma dessas ações. Na verdade, irmãos, Deus ele nunca quis que o homem fosse agente para derramar sangue do outro. O que a gente vê aqui, as vitórias que Deus trouxe aos juízes, e na Bíblia a gente vê isso, sobretudo no Antigo Testamento, foram permissões de Deus para estabelecer o povo de Israel na sua própria terra. Mas não é a vontade de Deus a guerra e o derramamento de sangue. Mas o homem, quando ele não refreia sua natureza pecaminosa, ele é capaz dos atos mais insanos, como por exemplo o aborto, que é derramamento de sangue inocente, e que a sociedade de hoje, na maior parte das nações, aprova, legitima, inclusive justifica o aborto simplesmente para controle de natalidade. Uma forma de violência terrível. Quando a gente lê esses textos aqui, Abimeleque matando as pessoas, a gente se assusta com isso, e devemos nos assustar, mas hoje a sociedade faz isso friamente e ainda justifica, e ainda chama de certo. Quanto isso traz o que a gente vê em último lugar aqui no capítulo 9 de Juízes. A última afirmação é essa, que tanto Abimeleque como os siquemitas, os habitantes de Siquém, eles foram destruídos pela maldição dos seus próprios atos. Ou seja, estamos diante de um capítulo onde não houve vitória de um lado, os dois lados se mataram, os dois lados se autodestruíram, porque o ódio destruiu o coração deles, a vingança destruiu o coração deles antes mesmo da batalha entre eles. Nós não podemos nos tornar semelhantes àqueles que nos odeiam. Se estamos sendo odiados por causa de Jesus, a Bíblia nos ensina a abençoar aqueles que nos odeiam, a orar por eles, senão nós vamos ter o mesmo coração que eles têm. E aqui é um exemplo claro de que os dois lados que nutriram ódio foram ambos destruídos. A semente da violência trouxe maldição sobre os dois lados. O que acontece no texto, a Bíblia diz que se cumpriu a maldição de Jotão, aquele filho de Jerubaal, que é o outro nome de Gideão, que fugiu. Ele de alguma forma liberou uma palavra em forma de alegoria, que foi profética. Ele disse que o espinheiro, aqueles que estavam ao redor, eles deixaram que o espinheiro fosse o líder deles, e o espinho queimou e destruiu todo mundo. Na verdade, os maiores espinhos que destroem a nossa vida é a nossa natureza pecaminosa, é o ódio, é a violência,
todo sentimento carnal que a gente permitir crescer no nosso coração vai nos destruindo. O que aconteceu aqui foi que a maldição destruiu os dois lados da guerra, porque eles estavam sendo movidos não pelo Senhor, eles estavam sendo movidos simplesmente pela ambição, pelo poder e pelo desejo de vingança, porque dos dois lados havia esse desejo de vingança. E uma mulher, quando Abimeleque está ali para destruir, queimar mais uma torre, imagina 1000 pessoas numa torre, e jogar fogo, queimando todos que estavam ali. Quando Abimeleque ia jogar fogo sobre mais uma torre, uma mulher joga uma pedra lá de cima, e Deus permite que aquela violência cesse, acabe entre aqueles dois grupos que estavam se odiando e querendo a morte um do outro. Não deveria estar no nosso coração o desejo de morte e de vingança sobre ninguém, mesmo aquelas pessoas mais terríveis. Nosso coração deveria orar por arrependimento. O nosso coração também deve orar pela justiça do Senhor, porque Deus é um Deus justo, como o texto nos mostra, mas a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor e não a nós, porque se movemos por vingança, o nosso coração pode se tornar culpado por se mover debaixo de uma vingança injusta. O nosso coração não é justo, nosso coração é enganoso. Concluindo, irmãos, se nós queremos ter paz, a Bíblia nos ensina a buscar a paz. A Bíblia diz que se depender de nós, nós devemos ter paz com todos. A Bíblia nos ensina a orar pela paz, inclusive lá em Jeremias nós somos ensinados a orar pela paz da cidade a qual o Senhor nos estabeleceu, porque na paz da cidade nós teremos paz. E a Bíblia diz para que a gente semeie a paz, semeie palavras de paz, semeie paz no seu próprio coração. Arranque do seu coração as sementes de vingança e de ódio, até mesmo por aqueles que te feriram, por aqueles que de alguma forma te atingiram. Nós devemos ser aqueles que semeiam a paz. Enquanto estivermos na terra, enquanto o Senhor Jesus não voltar, nós nunca teremos a paz absoluta, plena. Jesus mesmo deixou muito claro, dizendo: no mundo vocês terão aflições, mas Ele nos encorajou dizendo: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o Senhor Jesus nos prometeu dizendo: a minha paz eu vos dou. E Ele diz: eu não vos dou como o mundo a dá. Ou seja, a paz que Jesus nos dá, ela é uma paz que guarda o nosso coração, a nossa mente, em meio a este mundo imperfeito e de tanta violência e de tanto mal. Nós podemos e devemos ter a paz de Jesus reinando no nosso coração. O reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Esta deve ser a marca dos filhos de Deus, dos que andam com Deus. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer porque temos a tua paz, porque temos a Jesus, o príncipe da paz, e oramos pela nossa cidade, pela nossa nação, que o Senhor derrame sobre a nossa nação o teu Espírito Santo, guardando o coração da igreja, para que ela não entre no ódio mútuo, para que a igreja não guerreie contra homens. A tua palavra diz que a nossa guerra é contra principados e potestades, e não contra carne e sangue. Que o Senhor nos ajude, Deus, a amar e a orar pelas pessoas, a saber discordar delas, mas sem ser movido pelo espírito do ódio. Guarde o nosso coração e a nossa alma, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.